sobre esse feminicídio. Cassius, bem-vindo ao nosso programa. Acredita que seja aquele ditado, né? Se não vai ficar comigo, não fica mais com ninguém. Poderia ter sido aí o não aceitar o término do relacionamento. Como é que andam as investigações? Olha, Marcão, é mais uma história de amor que, motivada por ciúmes, acabou em tragédia. É o seguinte, para entender o final dessa história, a gente vai falar um pouco do começo. O Thiago de Souza, ele tem 36 anos, ele é policial militar, ele estava, junto com a Marcela dos Santos, que tem 31 anos, há mais ou menos uns 3 anos, Marcão. E durante todo esse tempo de relacionamento, eles eram muito ciumentos um com o outro, brigavam a todo momento, inclusive muitos familiares relataram que a relação era bem conturbada. E uma dessas brigas que aconteceu na tarde de ontem, o Thiago sacou a arma, como ele é policial militar, e deu um tiro na esposa. Logo em seguida ele acabou se matando. E tudo isso aconteceu dentro da residência do casal e na frente do filho dela, que tem apenas 13 anos. Por isso que eu tô aqui com o advogado da Marcela, que ele tem mais informações, Marcão. Inclusive uma informação reveladora ainda que não saiu em nenhum lugar, em primeira mão, aqui no Primeiro Impacto. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Quando aconteceu o crime, você ficou sabendo de um fato que chamou muita atenção. O que aconteceu? Após a conversa que eu tive com a mãe da Marcela, ela deixou bem claro que ela estava em contato por videochamada com a Marcela no momento dos tiros. Que a Marcela estava relatando a ela uma briga que eles tiveram e que ele estaria trancado no quarto do casal. E ela, com uma videochamada com a mãe, relatando toda essa briga, com o filho próximo a ela, quando de repente ele saiu do quarto, chamou ela, pelo vídeo disse à mãe que não dá para ver ele, mas que ela ouviu os dois estampidos e o celular caiu no chão. Ela imediatamente, como mora próxima à residência, ela foi correndo até lá e no meio do caminho ela ouviu o terceiro estampido, que foi o tiro que ele deu em si mesmo. Marcão, só para a gente entender a gravidade do caso, é o seguinte, a Marcela estava falando com a mãe ao telefone, fazendo aquele vídeo chamada. Peraí, só um minutinho. Posso falar? Peraí, só um minutinho, olha aqui para mim. Pode falar, Marcão. É a mesma coisa, por exemplo. Pode falar, Marcão. Por exemplo, se eu ligar para você e fizer uma videoconferência agora, exatamente, um vídeo, seria mais ou menos desse jeito? Tipo, o vídeo que faz pelo WhatsApp e tal, e aí o cara entrou, achou que ela estivesse conversando com algum outro homem e excesso de ciúme, ele atirou contra a mesma sem saber a verdade? É isso que eu tô ouvindo? Não, Marcão, não é exatamente essa razão, mas foi exatamente essa operação. Ela estava ao telefone conversando com a mãe sobre um outro relacionamento do Thiago. Então, como ela estava conversando com a mãe, falando sobre a ex-esposa dele, a ex-companheira dele, ele ficou revoltado com a situação, acabou discutindo com a esposa e durante a videochamada ele acabou atirando. O celular não estava posicionado na melhor maneira, então ela não chegou a ver o Thiago atirando. Mas ela escutou os estampidos dos barulhos, então foi confirmado que ele deu 3 tiros na companheira aí de forma fria, a sangue frio. E ela pegou imediatamente, saiu correndo da casa, que elas moram praticamente na mesma rua, né, doutor? É muito próximo, e foi correndo. Quando ela chegou no local, já encontrou simplesmente a filha sem vida. Foi exatamente isso. Praticamente sim. Quando ela ouviu os dois estampidos pela videoconferência, ela imediatamente deixou o celular cair. Como mãe da Marcela, não vejo outra reação possível. Chocada. Saiu correndo para casa da filha quando ouviu o terceiro estampido, que foi o tiro que ele deu na própria cabeça. Chegando lá, ela já viu o neto dela na calçada chamando, gritando, pedindo que chamasse uma ambulância para a mãe dele. E é uma situação bem delicada, porque eu vi o menor essa madrugada, eu estive com eles e é claro que a ficha não tinha caído para ninguém ainda. É claro que a ficha não tinha caído para ninguém. Eles estavam bem atordoados, bem em choque mesmo. Como muitos familiares disseram, realmente a relação era muito conturbada, né? Eles brigavam constantemente, era dia após dia, eles brigavam, até que alguém imaginava da família que poderia chegar a esse ponto, a esse nível, dele pegar a arma e matar a própria esposa, que ele dizia que amava tanto? E todos diziam que a relação deles era bem conturbada, que eles brigavam dia sim, dia também, mas que eles nunca viram nenhuma agressão física
de fato. Então eles, apesar de sempre terem uma relação conturbada, nunca tiveram agressões às claras. Até para explicar, Marcão, tô recebendo uma vídeo chamada de você, tá aqui, ó, pro pessoal olhar. Pois é. A gente tá aqui fazendo ao vivo. Eu tô te acompanhando, eu tô te olhando por aqui. Pode falar. Seria mais ou menos uma videoconferência, uma videochamada desse jeito que eu tô fazendo com você, é isso? Exatamente, ó, se o pessoal conseguir ver no detalhe, olha aqui, ó, a gente tá se comunicando, olha só, eu tô te vendo, Marcão, olha só ali, todo mundo que acompanha pela tela aí do Primeiro Impacto. Tá. Foi exatamente isso. Como se eu fosse a vítima e tu a mãe dela. Pois é. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte. No momento dessa videochamada, só houve os barulhos dos tiros ou dá para ver ele atirando? Não, segundo aqui o Dr. Leonardo, ela só conseguiu escutar o barulho dos tiros, Marcão, porque quando ela escutou o primeiro e logo em seguida o segundo barulho, a mãe ficou realmente desesperada, deixou o celular cair no chão. Como qualquer mãe em desespero, ela não sabia o que estava acontecendo de fato, mas ela já imaginou o que o pior poderia ter acontecido, né? O Thiago, como é policial militar, tem um porte de arma, pegou essa arma, acabou disparando aí 3 vezes contra a própria companheira. Só que como o celular, elas estavam falando assim, inclusive elas faziam outras coisas, o celular não estava no melhor ângulo posicionado para ela conseguir ver o crime. Ainda bem, né? Porque senão seria um choque ainda